Cabo Verde presente pela primeira vez na quinta-feira tricontinental de artesanato de Tenerife. A ECV afirma que o estado atual da justiça inspira reflexão cautelosa. Janine Leles reitera firme engajamento do governo em combater a morosidade da justiça. Bolsas asiáticas no vermelho afetam a Europa. União Europeia quer governo estável em São Tomé e Príncipe. Incêndio de grandes proporções no norte da Grécia. Boa noite. A Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Leles, reiterou no debate parlamentar desta quinta-feira o engajamento do governo em combater a morosidade da justiça, tendo apontado uma série de reformas legislativas em curso para garantir um setor mais célere e eficaz. A Ministra da Justiça e do Trabalho afirmou hoje no debate sobre o estado da justiça que o seu ministério vai responder aos desafios da justiça cabo-verdiana, esforçando para que o país tenha uma justiça melhor e eficaz. Reiterando o nosso posicionamento da necessária conjugação de esforço e engajamento de todos aqueles que têm responsabilidade no sistema judicial, vamos respondendo aos desafios da nossa justiça, buscando e esforçando-nos sempre para que possamos ter uma cada vez melhor e mais eficaz justiça. Assinalamos os avanços referidos nos relatórios dos Conselhos Superiores da Magistratura, com a consciência clara de que há muito ainda por fazer, para que se possa oferecer uma justiça que sirva aos interesses do país, da sua competitividade e do bem-estar social. A ministra destacou ainda que o governo continua a investir fortemente no setor da justiça no país, apontando algumas reformas. O governo continua a investir fortemente no setor da justiça, não obstante as nossas dificuldades orçamentais. Em 2017, investiu-se significativamente na componente de recursos humanos afeta ao setor, tendo sido aprovados os novos estatutos para os oficiais de justiça, corrigindo a situação de mais de 40 oficiais que estavam em regime de contrato, permitindo a integração destes na carreira. Aprovamos o Estatuto da Polícia Judiciária com novo quadro remuneratório de valorização da função. Aprovamos igualmente o Estatuto do Pessoal dos Registros Notariado e Identificação Civil. Após resolvidas as questões de natureza motivacional, Janine Leles apontou uma série de reformas legislativas para potenciar e melhorar os resultados sobre o estado da justiça em Cabo Verde. Resolvidas as questões de natureza motivacional, começamos a trabalhar iniciativas legislativas para potenciar e melhorar os resultados. Neste sentido, e no que respeita à matéria penal e processo penal, fizemos aprovar a Lei sobre o Cybercrime, preparando o país e o sistema judicial para dar necessárias respostas aos novos fenómenos da criminalidade cibernética. De seguida, trabalhamos reformas que horas se encontram pendentes neste Parlamento, para a alteração da Lei de Investigação Criminal, a alteração da Lei de Execução de Política Criminal, proposta de autorização legislativa para a alteração da chamada Lei da Droga, a proposta de lei para o desdobramento do juízo de família e menores da comarca da Praia, a proposta da criação de um juízo especial de família e menores de trabalho para a comarca de São Vicente. A Ministra da Justiça e do Trabalho destacou que essas iniciativas, trabalhadas em parcerias com conselhos superiores, visam contribuir para uma melhor organização e produtividade para o setor da justiça, esperando que estes tragam significativos ganhos para os cabo-verdianos. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde considerou hoje no debate sobre a justiça em Cabo Verde de que o estado atual da justiça inspira uma reflexão cautelosa e uma gestão de acordo com a realidade que os dados apresentam. A sessão ordinária desta quinta-feira ficou marcada pelo debate sobre a situação da justiça em Cabo Verde, com o maior partido da oposição, o PAICV, que, nas palavras do deputado Clóvis Silva, o estado atual da justiça inspira alguma reflexão cautelosa, destacando que os dados não apontam a melhoria que o governo quer que transparecesse. Para nós, o estado atual da justiça inspira alguma reflexão cautelosa, tendo em conta os dados anunciados e constantes dos relatórios. E aqui há registro que para nós não abonam favoravelmente ao cenário de melhoria que o Governo quis deixar transparecer. Por um lado, porque aparentemente há um registro bem diferente dos dados indicados pela Procuradoria-Geral da República,
que, confrontados com aqueles do Governo, mais precisamente do Ministério da Administração Interna, demonstra algum retrocesso. Por outro, face aos últimos desmentidos e suspeições sobre os dados indicados, verificamos que também retrocedemos nas relações entre o Governo e a Procuradoria-Geral. O deputado disse que para o seu partido é mau sinal a manifestação da comunicação social pelos ministros da Administração Interna e da Justiça e do Trabalho, a referência aos dados do Ministério Público como sendo dados que não são reais. Acrescentou ainda que a justiça no país tem um cenário de caos, enquanto a segurança teve um retrocesso assinalável. Mas, entretanto, o Ministério Público não deve nenhum tipo de resposta de agrado ou desagrado a governo nenhum. E é, pois, para nós, mau sinal a manifestação na comunicação social, pelos ministros da Administração Interna, da Justiça e do Trabalho, a referência aos dados do Ministério Público como sendo números que não são reais, temendo que, se fossem estes números reais, seria a descrição de um cenário de caos. Queremos, caros colegas deputados, senhoras e senhores, que face à veracidade destes dados, que resultam do comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral, constante do site oficial desta instituição, reiterando esses dados, é inegável que se confirme o receio do Ministro da Administração Interna de que o cenário demonstra que há um retrocesso assinalável em matéria das atuais políticas públicas para a segurança. Clóvis Silva afirmou que o cabo-verdiano tem motivos para estar descontente com as políticas implementadas para garantir a sua segurança, realçando que Cabo Verde não tem um registro tão mau desde a independência. Não temos memória de um registro tão mau neste Cabo Verde independente. E considerar que em um único ano houve 354 crimes de homicídio e 16.098 registros de crimes somente contra o património, não poderia definir outro cenário que não o de caos. De recordar que no capítulo dos crimes contra o património, constantes do Código Penal de Cabo Verde, estão os furtos, os roubos, os danos, nas suas diversas tipologias, que são crimes que passam uma grande sensação de insegurança à sociedade. Factos estes que, ao contrário da ideia que se pretende passar de que estamos mais seguros, afinal, o cabo-verdiano tem motivos para estar descontente com a política implementada para garantir a sua segurança. O PAICV recomenda ao Governo a repensar as suas políticas e traçar novos caminhos e, sobretudo, fazer uma gestão consentânea com a realidade que os dados apresentam. O CID disse esta quinta-feira no Parlamento que, não obstante a realização de avultos investimentos nos últimos 5 anos na Justiça, os resultados ainda estão longe de satisfazer os cabo-verdianos. O deputado João Santos Luís da UCID afirmou durante o debate no Parlamento desta quinta-feira que ainda há muita confusão nos números, apontando a confusão instalada entre os dados do Ministério Público e os do Governo, demonstrando uma clara interferência no poder judicial em Cabo Verde. A justiça cabo-verdiana, infelizmente, ainda é o que é. Como já se disse aqui, não pode haver confusão de poderes, mas infelizmente ainda há muita confusão dos números. Nós temos que dizer isso tendo em conta a confusão que se instalou entre os dados do Ministério Público e, portanto, os dados do Governo. Uma clara interferência, portanto, no Poder Judiciário em Cabo Verde e que nós não podemos admitir jamais no país. É de lembrar que nos últimos 5 anos foram investidos 8 milhões de contos na Justiça em Cabo Verde. Foi neste sentido que o deputado da UCID disse que apesar de serem feitos vários investimentos na Justiça no país, os resultados ainda não satisfazem os cabo-verdianos. Nós temos que dizer que, apesar dos muitos investimentos feitos, nos últimos 5 anos investiu-se a volta de 8 milhões de contos na Justiça. Mas os resultados ainda não satisfazem nem o Estado, nem as empresas, nem as pessoas e nem as famílias. Nós temos de dizer, Sr. Presidente, que ano sai, ano entra, a justiça continua igual. E nós temos que dizer também que o problema da justiça não é somente, portanto, nos dados, nos números. Há problemas de infraestruturas,
Para João Santos Luís, o modelo de justiça em Cabo Verde está esgotado, acrescentando que há que ter coragem para se mudar esta forma. Nós temos que dizer, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Justiça, o modelo da justiça em Cabo Verde esgotou-se. E há que ter coragem para mudar este modelo. O modelo esgotou-se porque, de facto, as respostas não chegam. Enquanto nós ouvimos pessoas à espera dos seus processos no tribunal 5, 6 anos, uns até 40 anos, para ser julgados, as coisas não vão bem. Para a bancada parlamentar da UCID, a redução das dependências anunciadas pelo governo pode ter a ver com o fenómeno da caducidade e prescrição dos processos, que é muito perigoso porque representa uma denegação da justiça aos cidadãos. Cabo Verde marca presença pela primeira vez na Feira Tricontinental de Artesanato de Tenerife, que acontece de 27 de outubro a 4 de novembro de 2018, em Santa Cruz de Tenerife, Ilhas Canárias, com uma delegação composta por 11 artesãos que serão acompanhados pelo diretor do Centro Artesanal de Arte, Artesanato e Design, Irlando Ferreira. A quinta-feira intercontinental de artesanato de Tenerife tem como propósito este ano promover a difusão das manifestações artesanais do outro lado do Oceano Atlântico e conta pela primeira vez com a presença de 8 países, entre eles Cabo Verde. A feira vai reunir mais de 200 artesãos de 30 países do continente africano, americano e europeu, mestres do artesanato para uma mostra, troca de experiências e a promoção do trabalho em torno do artesanato, que está a ser desenvolvido em cada um desses países. A participação de Cabo Verde está enquadrada no processo de internacionalização da cultura de Cabo Verde levado a Cabo Verde pelo governo da nossa legislatura através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e ainda no processo da valorização do artesanato no país. De Cabo Verde seguem 6 criadores da ilha de São Vicente, 2 de Santo Antão e 3 de Santiago. Na lista dos países que estarão presentes nesta feira em Tenerife, Cabo Verde é um dos 3 países convidados. Conforme o presidente de Tenerife, Dr. Carlos Alonso, outra intenção da feira é promover a ligação entre artesanato e outros setores como hotel e moda, a fim de diversificar os usos do produto artesanal. 42% da população cabo-verdiana, equivalente a 232.198 habitantes em 2017, considerados ativos, usam um sistema de pagamento eletrónico SISP nas movimentações financeiras, que atualmente ultrapassam 27 milhões de transações por ano. Segundo o Infopress, o sistema de pagamento eletrônico registrou a movimentação de 223.950 cartões ativos em 2017, superando os 169.418 de 2013, com a particularidade do registro da queda nas transações online de 2015 a 2017, face à suspeição de entidades que se consideram suspeitas. Neste caso, os últimos dados referentes a 2017 esclarecem que no ano transato houve um registro de um total de 36.316 pagamentos web, que resultam em 399.512.906 milhões, quando em 2015 já se registrava 73.265 pagamentos web online num valor de 647.923.683 pagamentos web. Pelo meio, já que se notava a tendência da queda, pois que em 2016 procedeu-se a 45.599 pagamentos web num montante de 364.234.000. Para Jair Silva, o principal desafio deste setor é massificar os pagamentos de forma segura, célere e fácil, a custos adequados à dimensão e à especificidade do mercado, de forma a garantir a confiança dos clientes ao sistema. O sistema de pagamento eletrônico trabalha essencialmente com os meios de pagamento eletrônicos, como as redes de caixas 24 e mais de 2.095.000 utilizadores de cartões para mais de 27 milhões de transações por ano.
António de Pina, em representação aos comerciantes da Brava, manifestou o descontentamento deste grupo perante as exigências das técnicas da ARFA na ilha, que não ocorrem em nenhuma outra parte do país. Segundo o comerciante, também conhecido por Todemol, tais exigências não são feitas em nenhuma outra ilha, principalmente Fogo Santiago, onde disse ter constatado situações piores. Segundo Demol, chegaram ao ponto de queimar 42 sacos de 50 kg de arroz numa ilha pobre como a Brava, porque consideram que nem porco pode comer arroz com gorgulho, sabendo que a própria Agência de Regulação e Supervisão dos produtos farmacêuticos e alimentares comercializava este tipo de arroz para o consumo animal na praia. De acordo com o mesmo, queimaram sacos de açúcar porque foram transportados em caminhões, caixas de galinhas por estarem em arca, que segundo as técnicas não podem estar em contacto com o gelo, entre outros produtos deitados fora. Segundo este comerciante, a Câmara Municipal já está a par da situação, mas a classe não poderia ficar calada perante tal facto. A Infopress diz saber que em meados de setembro as técnicas estiveram na ilha numa ação em que consideravam de sensibilização e nesta altura, ante as exigências, o administrador da Delegacia da Saúde da Brava disse em declarações à Infopress que são muitas regras e os operadores da ilha não têm como cumprir todas. Perante as acusações, a ARFA, e segundo o diretor da área de segurança alimentar, João Gonçalves, terá alegado que os procedimentos de inspeção são uniformes a nível nacional e sempre que é feita uma inspeção, esta é realizada com uma equipa local composta por agentes da Câmara Municipal, da Delegacia da Saúde e técnicos da ARFA. Sendo assim, este responsável adiantou que as medidas foram tomadas porque foram encontradas anormalidades nos produtos e estes teriam de ser eliminados para evitar problemas à saúde pública. Em relação à questão levantada pelo administrador da Delegacia, Gonçalves, disse ser um problema nacional, mas há que ter cuidado no transporte para que o produto não entre em deterioração. A ilha de Santo Antão vai dispor de 4 miradores turísticos no âmbito de um pacote de projetos que está a ser implementado pela Câmara Municipal de Porto Novo para incutir valor ao setor do turismo na ilha. Conforme o vereador Walter Silva, esses 4 miradouros turísticos que estão a ser construídos em Campo Redondo, Bordeira da Ribeira das Patas, Lombos Figueira e Pico da Cruz visam dar valor ao turismo rural, bem como garantir a segurança dos turistas. Por outro lado, a partir de dezembro próximo, o Centro de Interpretação Turístico e um posto de turismo começam a funcionar, espaços com os quais se pretendem qualificar a oferta não só em Porto Novo, mas também em toda a ilha. Para a próxima semana, iniciam-se as obras de requalificação da praia balnear de Coraletes, nos arredores da cidade do Porto Novo, que segundo Walter Silva, tudo enquadra-se numa ótica de aumento da diversificação da oferta de lazer e de atrativos. Em dezembro será lançadas as obras do projeto Rota de São João e assim prevista para o início de 2019 a requalificação do Centro Histórico de Tarrafal de Monte Trigo. Um grupo de médicos norte-americanos termina esta quinta-feira, 25, uma visita de 5 dias ao município de Porto Novo, ilha de Santo Antão, na qual estiveram a efetivar consultas de medicina dentária de crianças das famílias carenciadas. A ideia da visita surgiu de uma ex-imigrante nos Estados Unidos da América, a dentista Inês Silva, que contou com o apoio da Embaixada de Cabo Verde nos Estados Unidos e teve como finalidade a prevenção da saúde oral e o tratamento dentário às crianças menos favorecidas. A visita contou com a parceria da Delegacia de Saúde no Porto Novo, da Idealidade Porto-Novense e da Delegação do Ministério da Educação deste concelho e foram assistidas crianças na cidade do Porto Novo, Ribeira das Patas e Ribeira da Cruz. É de recordar que a ex-imigrante Inês Silva fez com que o Porto Novo e a região de Stonecrest, Geórgia, nos Estados Unidos, fechassem um acordo de geminação há cerca de um ano que abrange áreas como o desenvolvimento e a promoção empresarial, além da modernização municipal, juventude, cultura e desporto. O Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual promove uma ação de capacitação de quadros técnicos do laboratório de Afonso Martinho, em Santo Antão, com o intuito de contribuir para a padronização de testes e ensaios laboratoriais.
A ação de formação, que conta com o apoio da Unidade de Implementação do Programa Quadro Integrado Reforçado em Cabo Verde, teve início no dia 15 do corrente mês e prolonga-se até esta sexta-feira, 26, e destina-se aos quadros que trabalham no referido laboratório. Com esta formação, pretende-se dar um contributo para a criação de mais e melhor capacidade técnica do referido laboratório, com vista à sua integração no processo que o Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual tem em curso de criação das condições necessárias para a certificação dos produtos nacionais, nomeadamente a água engarrafada, o grog ou alguns produtos hortícolas, queijo. O laboratório em Afonso Martins, em Santo Antão, foi escolhido como sendo um parceiro que, a nível do Sistema Nacional da Qualidade, irá certamente atuar no processo de certificação do grog e outros produtos originários da ilha, através de um projeto para certificação de produtos que vem contando com a parceria do Programa Sistema de Qualidade da África Ocidental. Para além dos técnicos do laboratório de Afonso Martinho, foram convidados técnicos nacionais de outros laboratórios, nomeadamente a LOP, técnicos ligados à inspeção e o próprio IGECP. Salienta-se ainda que, para além de coordenar o Sistema Nacional da Qualidade e outros sistemas, o Instituto tem também como missão a promoção e a coordenação de atividades, contribuir para demonstrar a credibilidade da ação dos agentes econômicos, bem como o desenvolvimento das atividades inerentes à sua função, e Laboratório Nacional de Meteorologia devendo prosseguir a sua intervenção em perfeita sintonia com os objetos de construção de um Cabo Verde moderno e de melhor qualidade de vida dos cidadãos. O comediante Henrique Alinho lança este sábado 27 no Palácio da Cultura o seu novo solo denominado Esse Que Me é Feito. Conforme informou o comediante, o seu novo solo abrange um pouco da sua vida pessoal através da comédia. Ele é um solo totalmente novo, é um show de stand-up comedy só-me. Tenho estado a atuar ultimamente com os Três Chocoteiros, que é um grupo de stand-up comedy, e também às vezes em eventos onde ainda faz pequenas participações. Às vezes ele é um texto, é uma hora de show onde é só-me na palco, e onde que escreve texto quase totalmente novo para aquele show ali. Exatamente aquele tema é para mim que me é assim, para mim que me é uma pessoa que então leva tudo coisa para troça e qualquer assunto que às vezes eu poderia nem que pensa, mas tem um humor nele, não tem capacidade de levar ele para um humor. É um bocado também de retrato de minha vida, desde menino. O mesmo realça que também no seu novo solo fala um pouco dos assuntos polêmicos, como o caso dos TACV e o Binter de forma engraçada. Está falando um bocado das polêmicas atuais que aconteceram no nosso país. Ele é basicamente um solo de minha vivência. Sim, é exatamente aquele solo ali, está a ser dia 27, sábado ali, na Palácio de Cultura para 8h30 da noite, na platô. Binter, acordo de pesca, também que esquema bate na nossa comunicação social e redes sociais também. Então que as duas lá de certeza que se basta na show de sábado. Alinho salienta que a prática de escrever para as atuações mensais na Assembleia trouxe a ideia de criar um solo com um tempo maior, sendo que, como integrante do grupo Os Três Chocoteiros, faziam atuações de poucos minutos. Aquela prática de escrever é consequência de aquela escrita que não tive, que eu era obrigado a escrever para uma sempre que as mesmas ninguém que trabalhava nós. Então, pesbar a mesma coisa de que show passar, não foi obrigado a ter que escrever para uma hora não fideliza um público que estava sempre. Então, é solo também encontro realmente há 4 anos está fazendo stand-up comedy, já ganhei uma experiência de palco e de escrita que nunca tinha e que ele é bom a xinta e escreve esse solo. O comediante Henrique Alinho diz que o novo solo vai ser bastante interessante e que vai tirar várias risadas das pessoas que irão assistir e deixá-los mais relaxados. Com 1.338 pontos, os Tubarões Azuis ocupam agora a 68ª posição a nível mundial e a 14ª no continente africano, segundo o ranking da FIFA.
A Seleção Nacional de Futebol caiu uma posição no ranking da FIFA, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, referentes ao mês de outubro. Atualizado com 1.338 pontos, Tubarões Azuis ocupam agora a 68ª posição a nível mundial e a 14ª no continente africano. Após a dupla jornada de qualificação para a CAN, na qual Cabo Verde somou uma vitória e uma derrota, os Tubarões Azuis registraram uma queda de uma posição. Este ligeiro retrocesso é sentido no continente africano, onde de 13ª Cabo Verde passou a 14ª numa lista contínua, sendo liderada pela Tunísia. Logo atrás surgem as seleções do Senegal, Nigéria, República Democrática do Congo, Marrocos, Camarões, Gana, Burkina Faso, Egito e Costa do Marfim. O próximo adversário de Cabo Verde na qualificação para a CAN 2019, Uganda, está na posição 79 a nível mundial. A seleção belga lidera, somando 1.733 pontos. Seguem-se a França, Brasil, Croácia, Inglaterra, Uruguai, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca. Acompanhe a VOA com as principais manchetes da África. Etiópia. Sahle Work Zewde, nomeada por unanimidade primeira presidente da Etiópia. Marrocos, apesar de alegadas violações dos direitos humanos por parte de autoridades marroquinas, centenas de migrantes continuam a regressar a Tanger na esperança de entrarem na Europa. Somália, governo local e responsáveis da ONU discutem soluções para os desafios colocados pela elevada taxa de urbanização do país. África do Sul, ministro das Finanças Tito Mboweni promete controlar a dívida em discurso sobre o orçamento no Parlamento. Líbia, a Companhia Estatal de Petróleo realiza o primeiro fórum de negócio em Benghazi na esperança de reparar laços com as forças do homem forte líbio Khalifa Haftar. Agora é tempo para conferir as principais manchetes do mundo. Estados Unidos, equipa especial da polícia nova-iorquina recupera pacote suspeito endereçado a ator Robert De Niro, que continha engenho semelhante a enviados a destacados democratas. Arábia Saudita, procurador-geral Saud Al-Mujab diz que investigadores concluíram que a morte de Jamal Khashoggi foi um crime planeado com base em provas apresentadas por responsáveis turcos. Etiópia, o Parlamento escolheu Sahle Work Zewde como a primeira presidente do país e ela é conhecida como uma experiente diplomata. Japão, jornalista Junpei Yasud, raptado na Síria por grupo ligado à Al-Qaeda, regressou ao seu país após mais de 3 anos de cativeiro. Espanha, foram presas 16 pessoas e apreendidas 6 toneladas de cocaína em operação antidroga a uma rede de criminosos holandesa que operava em Espanha. Página internacional, a Embaixada de Portugal em São Tomé, na qualidade de representante local da União Europeia, pede a formação de um novo governo que crise uma base sólida, estável, inclusive, que possibilita ao país ultrapassar os desafios para um desenvolvimento sustentável e prosseguir a construção de um futuro próspero e sereno. A representação em São Tomé da União Europeia defendeu que o governo saído das eleições de 7 de outubro neste país deve ter uma base sólida, estável e inclusiva que possibilite ao país ultrapassar os desafios intrínsecos para um desenvolvimento sustentável e prosseguir a construção de um futuro próspero e sereno para o povo são-tomense, refere a declaração. A União Europeia referiu que as eleições legislativas, regionais e autárquicas decorreram com um elevado e notório índice de participação, prometendo continuar a acompanhar o povo são-tomense nesse caminho de um futuro próspero e sereno. Na curta declaração, a União Europeia saúda o escrutínio eleitoral que considera ter sido realizado em concordância com o previsto na Constituição e o apego do país à democracia. De acordo com os resultados oficiais das legislativas divulgados pelo Tribunal Constitucional na sexta-feira passada, a Aliança
Aliança Democrática Independente ganhou as eleições com 25 deputados, enquanto o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, conquistou 23 assentos e a coligação obteve 5 lugares e foram eleitos 2 deputados independentes pelo distrito de Cauê. A oposição MLSTP e a coligação reivindicou vitória nas eleições com a maioria absoluta por conseguir em conjunto 28 assentos na Assembleia Nacional. A Aliança Democrática Independente afirma-se decidida a assumir as suas responsabilidades e a governar o país, anunciando que convidou os partidos políticos que concorrerem às eleições para discutir a formação do próximo governo. Página internacional. A Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, na qualidade de representante local da União Europeia, pede a formação de um novo governo que crie uma base sólida, estável, inclusiva e que possibilita ao país ultrapassar os desafios para um desenvolvimento sustentável e prosseguir a construção de um futuro próspero e sereno. O comunicado da Embaixada norte-americana em Maputo refere que o estudo faz parte dos novos esforços envidados para acabar com a desnutrição crónica em crianças moçambicanas. A pesquisa lançada na cidade de Nampula, a norte de Moçambique, é a parte de um projeto avaliado em mais de 1,7 milhões de dólares, de acordo com o comunicado. A mesma fonte informa ainda que os resultados do estudo serão usados pelo Instituto Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e outras entidades para informar futuras decisões políticas relacionadas à nutrição e à agricultura. O estudo está a ser realizado numa parceria com o Laboratório de Inovação em Nutrição das Universidades Norte-Americanas, além da Universidade Lúrio, em Moçambique, o Instituto Nacional de Saúde e a Associação de Nutrição e Segurança Alimentar. A aflatoxina é uma micotoxina que pode ter efeitos cancerígenos e, se for consumida em grande quantidade durante um longo período. Moçambique perde anualmente cerca de 1.300 milhões de euros, o correspondente a 10,9% do produto interno bruto, devido à desnutrição, de acordo com os dados disponibilizados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no país. O governo norte-americano lançou um estudo para avaliar a exposição à aflatoxina e a desnutrição crônica em crianças no norte de Moçambique. Os resultados do estudo serão usados pelo Instituto Nacional de Saúde, Ministério da Saúde e outras entidades para informar futuras decisões políticas relacionadas à nutrição naquele país. Em nome do povo liberiano e do meu governo, declaro livre de propinas a Universidade da Libéria para os estudantes do primeiro ciclo, bem como para todas as outras universidades públicas da Libéria, disse o chefe do Estado. No poder desde o início do ano, o antigo futebolista explicou que tomou a decisão depois de ter sido alertado pelos dirigentes da universidade sobre as dificuldades dos estudantes, particularmente por causa da sua desvalorização do dólar liberiano. Na Libéria, cerca de 20 mil estudantes iniciaram o processo de inscrição e apenas 12 mil concluíram. Os restantes 8 mil não completaram a inscrição por falta de meios financeiros, disse o EA, que tem um programa destinado a combater a pobreza e a relançar a economia do país. As bolsas asiáticas acordaram esta quinta-feira no vermelho, arrastados pelo desempenho de Wall Street e em consequência do braço de ferro comercial entre os Estados Unidos e a China. No Japão, as perdas do índice Nikkei atingiram os 3,3% para um período de 6 meses. Hong Kong caiu 2,2%, uma tendência seguida pelas ações na Coreia do Norte, que afundaram 3% para o valor mais baixo desde janeiro de 2017, e na Austrália, onde atingiram a maior baixa em um ano. Para Janet Johnston, analista de mercados, a evolução era expectável. Isto parece-nos muito mais que uma correção do que o início de um mercado em baixa. Estivemos perante muita exaustão em termos de venda, afirma. Os analistas esperam que a correção venha afetar os mercados europeus, com perdas a nível mundial. Esta quinta-feira de manhã, em liquidação global, as bolsas europeias já registraram uma quebra.
Uma nuvem cinzenta cobre grande parte da floresta da península da Citónia, no norte da Grécia. O fumo de um incêndio de grandes dimensões que está a destruir uma vasta área de pinheiros. Os ventos fortes dificultam o trabalho dos cerca de 100 bombeiros e dos aviões Canadair que tentam apagar o fogo. Algumas aldeias estão incomunicáveis. Várias casas foram evacuadas devido à aproximação das chamas. A Citónia fica no sul, na península da Calcídica, a cerca de 150 quilômetros da Tessalónica. A segunda maior cidade grega também está a ser afetada pelos ventos fortes. Há registro de árvores caídas, sinais de trânsito arrancados e toldos a voar pela cidade. Agora é tempo para o desporto. A situação do Tottenham na Liga dos Campeões complicou-se esta quarta-feira no Philips Station. Depois de ter perdido os 2 primeiros jogos na competição, a equipa de Maurício Pochettino empatou com o PSV por 2-2. Lozano inaugurou o marcador para os donos da casa aos 28 minutos, mas o brasileiro Lucas Moura aos 39 minutos e Harry Kane no início da segunda parte conseguiram uma reviravolta no jogo. Contudo, após a expulsão do Lloris, o capitão do PSV, Luke de Jong, ditou o resultado final do jogo. O empate deixa a equipa londrina afastada da classificação no grupo B, pois tem 1 ponto e está em terceiro lugar, atrás do Barcelona e do Inter, que já possuem 6 pontos cada. O Dortmund recebeu e goleou esta quarta-feira o Atlético de Madrid por 4-0 em jogo da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. O conjunto germânico chegou ao intervalo a vencer por 1-0, golo de Witzel, mas na segunda parte, após a entrada de Rafael Guerreiro, o Dortmund dilatou a vantagem por intermédio do internacional português. Jadon Sancho fez o terceiro e Rafael Guerreiro, em cima do apito final, estabeleceu o resultado final. O internacional português Rafael Guerreiro, ao ter bisado frente ao Atlético de Madrid, entrou na lista dos melhores marcadores com 2 golos, que continua a ser liderada por Dzeko e Messi com 5 golos. No outro jogo do Grupo A, o Bruges empatou frente ao Mónaco por 1 bola. O Liverpool recebeu e venceu o Estrela Vermelha por 4-0 num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. A formação de Klopp somou a segunda vitória, enquanto os sérvios acumularam o segundo desaire consecutivo. Firmino aos 20 minutos e Salah aos 45 começaram a construir a vantagem no primeiro tempo. O extremo egípcio ainda bisou aos 51 minutos no início da segunda parte, de grande penalidade, e Mané aos 80 minutos selou o triunfo, onde o trio da frente esteve em destaque. Com este resultado, o Liverpool isolou-se na liderança do Grupo C com 6 pontos. Já o Estrela Vermelha manteve a última posição com apenas 1 ponto. Os Golden State Warriors conseguiram a nova vitória folgada na fase regular da NBA em mais uma noite mágica de Stephen Curry. Marcou 51 pontos, 31 dos quais na primeira parte e 33 da linha de 3 pontos, e tudo em 3 períodos apenas. No derradeiro parcial ficou no banco a ver Kevin Durant acumular 30 pontos, que ajudaram os campeões em títulos a terminar a recepção aos Wizards com 22 de diferença, 144-122. No outro jogo, o Phoenix foi palco do primeiro triunfo dos Lakers na era LeBron James, que fez 19 pontos e 10 assistências, e os Bulls também se estrearam a vencer com Zach LaVine com 32 pontos em evidência. Cavaliers e Oklahoma Thunder são agora as únicas equipas que ainda não conheceram o sabor da vitória nesta fase regular. Em Houston, mais problemas para os Rockets. Sem Chris Paul, castigado pela agressão a Rajon Rondo, os texanos viram James Harden sair lesionado durante a derrota, a terceira em 4 jogos, com os Utah Jazz por 89-100. Não é nada de grave, assegurou o homem da barba, que registrava 29 pontos quando saiu com queixas musculares. Harden vai ser reavaliado para saber se pode jogar sexta-feira com os Clippers em Los Angeles. Chegando ao fim deste jornal, vamos aos títulos. Cabo Verde presente pela primeira vez na quinta-feira tricontinental de artesanato de Tenerife. A PSV afirma que o estado atual da justiça inspira reflexão cautelosa. Janine Leles reitera firme engajamento do governo em combater a morosidade da justiça.
Bolsas asiáticas no vermelho afetam a Europa. União Europeia quer governo estável em São Tomé e Príncipe. Incêndio de grandes proporções no norte da Grécia. Tudo dito neste jornal de hoje. Boa noite. Até amanhã.